Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma aula aqui do curso da Carta aos Gálatas, dentro do nosso programa Bíblia Flix. Nesta aula, nós vamos estudar o capítulo 4 da Carta aos Gálatas. Essa que é uma carta, uma das mais importantes cartas do Novo Testamento, foi escrita pelo apóstolo Paulo, como nós já sabemos, no final de sua primeira viagem missionária. Nesta carta, nós já estudamos os 3 capítulos iniciais. E nós percebemos nos 2 primeiros capítulos, Paulo fazendo a defesa do seu apostolado. Capítulos 1 e 2, Paulo está fazendo a defesa do seu apostolado, ou seja, provando que ele é de fato um apóstolo do Senhor. Nos capítulos 3 e 4, Paulo vai fazer a defesa da fé. E como nós vimos no capítulo anterior, no capítulo 3, Paulo, para fazer a defesa da fé, ele usa muito a Escritura Sagrada, comprovando através da Escritura tudo aquilo que ele prega. Nós, como cristãos, como os bons cristãos, nós devemos seguir o exemplo de Paulo e, é claro, sempre defender a nossa fé baseando-nos nas Escrituras. Agora nós vamos entrar no capítulo 4. Caso você não tenha assistido os capítulos anteriores, volte aí na plataforma do BíbliaFlix e assista os capítulos anteriores para depois você estudar o capítulo 4, que assim você vai conseguir ter uma visão completa sobre o que esse livro nos ensina. E o capítulo 4, da mesma forma que eu fiz nos capítulos anteriores, eu vou fazer também lendo alguns trechos e depois explicando versículo por versículo. O primeiro trecho que eu vou ler vai do versículo 1 até o versículo de número 7. E depois que eu fizer essa leitura, eu vou então passar a explicar versículo por versículo. É importante a gente lembrar que originalmente a Bíblia não foi dividida em capítulos e versículos. Isso só foi feito muitos anos depois. Então, quando Paulo escreveu, ele veio do capítulo 3 e continuou pelo capítulo 4 aqui, sem fazer essa pausa. Na verdade, nem tinham capítulos, então foi tudo escrito de uma levada só. Então, nós vamos agora ler esse capítulo 4, mas lembrando que faz tudo isso parte do mesmo contexto do capítulo 3, capítulo 2 e assim sucessivamente. Ok? Então vamos lá, capítulo 4, pegue a sua Bíblia, acompanhe a leitura junto comigo, diz assim a palavra de Deus. Capítulo 4, versículo 1 da carta aos Gálatas. Digo, porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. No entanto, ele está sujeito a guardiões e administradores até o tempo determinado por seu pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao coração de vocês, e ele clama, Abba, Pai. Assim, você já não é mais escravo, mas filho, e por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Olha que texto fantástico. Talvez simplesmente lendo você não consiga compreender tudo o que foi falado aqui, mas vamos analisar agora verso por verso e você vai ver como Paulo está sendo profundo nas suas palavras aqui neste texto. A primeira coisa que nós precisamos observar é que Paulo, aqui no capítulo 4, ele está continuando o que ele vinha falando no capítulo 3. Então, nos versos finais do capítulo 3, desde o versículo 26, ele veio falando sobre sermos filhos de Deus, sobre os Gálatas serem agora filhos de Deus por causa daquela promessa. E ele vem então e entra no capítulo 4 agora já falando desse assunto. E ele diz, digo porém que enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo. Paulo está aqui agora usando a imagem, a ilustração de um herdeiro que antes de alcançar a idade que o pai estabeleceu, ele não tem diferença de um escravo. Por quê? Porque ele está na casa do pai, ele usufrui das coisas do pai, mas ele não pode usufruir plenamente de todas elas. Então, assim também, ele está comparando a um escravo. Ele pode até estar na casa, ele pode até estar trabalhando na casa, mas ele não pode usufruir de todas as coisas
do seu dono. E aqui Paulo traz esse contraste para poder mostrar o seguinte: no contexto daquela época, as pessoas entendiam o que ele estava querendo dizer. Eles entendiam que os escravos, eles podiam até estar em uma boa casa, mas não podiam usufruir de tudo ali naquela casa. Assim como um filho, que quando ele era menor de idade, que quando ainda não tinha alcançado a idade estabelecida pelo pai para que ele recebesse a herança, ele não poderia usufruir de toda ela. Por quê? Porque sempre teria um guardião, sempre teria um administrador para administrar aquilo que de fato já é daquele filho, mas ele ainda não pode usufruir dela porque ainda não havia chegado o tempo. E é isso que Paulo está falando aqui. Ele diz: porém, enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. E ele continua no verso 2. No entanto, ele está sujeito a guardiões e administradores até o tempo determinado por seu pai. Ou seja, até chegar o tempo em que o pai determinou no testamento, esse filho, ainda que seja herdeiro de tudo, ele não pode usufruir de tudo. Mas, quando chegar o tempo, aí sim ele poderá usufruir de todas as coisas. Então, tem um tempo determinado. E Paulo aqui está dizendo, até o tempo determinado por seu pai. Então, ele traz essa ilustração, ele traz esse exemplo, e agora ele traz o que ele está querendo dizer com esse exemplo. O verso 3 diz assim: assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. O que Paulo está querendo dizer com isso? Assim também nós, quando éramos menores. Aqui ele está mostrando que antes de conhecermos a Cristo, antes de termos a nossa mente iluminada de que Cristo era aquele que haveria de vir ao mundo, o Messias que morreria na cruz e que faria agora com que nós pudéssemos herdar a salvação, a vida eterna e tudo mais que o Pai nos dá, antes de conhecermos isso, quando éramos menores ainda, nós estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. O que seriam esses princípios elementares? Os princípios elementares, nesse contexto lá do original, é como se fosse o beabá, é como se fosse o ABC de alguma coisa. Imagine você dentro de uma grande biblioteca, sabendo ler apenas A, B, C, D, somente o alfabeto. Você ia ter uma gama de livros, uma grande quantidade de informação que você poderia aproveitar e crescer, mas você só sabe ler o alfabeto, você só iria saber contar as letras. E é isso que Paulo está mostrando. Quando não conhecíamos, quando não chegamos ainda na estatura de conhecer, de saber que Cristo era aquele Messias prometido, enquanto ele não vinha, é como se nós estivéssemos somente nesses princípios elementares. Só estávamos presos à lei, conhecendo a Deus de forma embaçada, mas quando Cristo se revela, agora nós podemos sim aprofundar e receber toda essa herança. É isso que ele continua dizendo, olha o verso 4. Mas quando chegou a plenitude do tempo, e é interessante essa frase, quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Irmãos, isso aqui é muito interessante, porque Paulo está falando o seguinte: quando chegou na plenitude do tempo, e plenitude do tempo aqui quer dizer o momento exato que Jesus deveria vir. Jesus veio exatamente no momento que ele tinha que vir. Talvez a gente pense, será que se Jesus viesse hoje seria diferente? Não haveria a possibilidade desse Jesus ter vindo hoje, porque ele veio no momento certo. Jesus poderia ter vindo, por exemplo, no momento, na era da internet, e talvez rapidamente a mensagem do Evangelho se propagaria. Mas pode ser que algo daria errado e essa mensagem não se propagaria tanto. Pode ser que essa mensagem se perdesse simplesmente no meio de tanta informação. Mas Jesus veio exatamente quando tinha que vir. Os impérios que dominaram o mundo antes de Roma prepararam o terreno, trazendo a ciência, trazendo o conhecimento. Por exemplo, a Grécia dominou o mundo antes de Roma, e a Grécia trouxe ali aquele desejo pela ciência, de conhecer as coisas. Por exemplo, a maior biblioteca que existia, a Biblioteca de Alexandria, frisava e queria muito levar o conhecimento, ou seja, fazer com que as pessoas conhecessem cada vez mais as culturas que eram dominadas ali pela Grécia. E o Império Romano, que dominou
dominou o mundo depois, ele veio e instituiu a famosa Pax Romana, a paz romana, que instituiu paz tanto nos mares quanto nas estradas, e esse governo romano, esse império romano também construiu muitos quilômetros de estrada, o que facilitou muito agora na propagação do evangelho. Os discípulos puderam viajar entre cidades sabendo que não haveriam mais piratas nos mares para poder saquear os seus navios. Eles podiam viajar agora longos percursos por estradas, atravessando cidades, atravessando inclusive nações, para poder pregar o evangelho. Por quê? Porque Jesus veio no momento certo, quando tinha que vir, na plenitude dos tempos. Então Paulo está falando aqui, mas quando chegou esse momento exato para Jesus vir, Deus enviou o seu filho. E ele enviou o seu filho como? Nascido de mulher. É óbvio isso, Jesus veio, nasceu através da vida de Maria. E aqui está, nascido de mulher e nascido debaixo da lei. Ou seja, aquele que veio também para obedecer à lei, para cumprir a lei, assim como os homens. Mas por que ele veio cumprir essa lei? O próprio Paulo vai falar, ele cumpriu a lei, ele veio debaixo da lei para nos redimir, para redimir os que estavam sob a lei. Ou seja, ele veio obedecer à lei para redimir, para salvar, para resgatar aqueles que estavam condenados pela lei. É isso que Paulo está falando. E ele continua não somente para livrar essas pessoas, mas ele diz, para que recebêssemos a adoção de filhos. E é interessante quando nós vemos essa passagem dizendo sobre adoção de filhos, que nós vemos o seguinte, naquela cultura, naquele contexto, naquela época, os Gálatas provavelmente conheciam algo que era muito difundido naquela época. Os grandes imperadores, homens de extrema importância na época do governo romano, eles podiam, por exemplo, quando as suas esposas tinham um filho, eles podiam, se caso quisessem, optar por não ficar com aquela criança e escolher uma outra criança para si. Era um ritual muito conhecido naquela época. O que esses homens faziam? Quando eles tinham um filho, eles esperavam 9 dias e depois desses 9 dias tinha então uma cerimônia em que a esposa aparecia então com a criança. O pai ainda não havia visto. Então a esposa aparecia com o filho e o colocava no chão. O pai olhava para a criança e se ele se agradasse dela, ele ia até aquela criança e a pegava no colo. Esse era o sinal de que o pai o recebeu como filho e que o pai agora vai cuidar dele e fazer dele o seu herdeiro. Mas poderia ser que o pai não se agradasse da criança. Esses grandes homens importantes poderiam não se agradar das crianças. E se ele não se agradasse daquela criança, ele poderia simplesmente ficar de braços cruzados e aquela criança então era tirada da frente dele e uma outra criança era colocada, um outro menino. E se o pai agora se agradasse daquele menino, que não era o seu filho biológico, ele podia ir até aquela criança, pegá-la no colo, e ali sim ele estava falando, você passa a ser meu filho, você passa a ser o meu sucessor, eu vou cuidar de você, eu vou amar você, eu vou deixar a minha herança para você. Era um ritual muito conhecido. E quando Paulo traz aqui sobre adoção de filhos, ele está fazendo com que eles pensem exatamente isso. Quando Cristo morreu na cruz, ali estava Deus, como que fosse cumprindo esse ritual. Deus rejeitando o seu filho biológico, entre aspas, Deus rejeitando o seu filho Jesus Cristo lá na cruz para receber a mim e a você, a todos os seres humanos, a todos os homens, como os seus filhos legítimos. Ou seja, Deus cruzou os braços, ficou de costas para o filho ali na cruz, para que pudesse olhar para mim e para você e nos adotar como filhos. Olhar para os Gálatas e os adotar como filhos. Então você entende que Paulo está sendo profundo nessas palavras, os Gálatas entenderam quando ele disse isso, e nós agora passamos a compreender a profundeza que tem nesta passagem quando diz que somos filhos por adoção. Ser filho por adoção não nos coloca abaixo, não nos rebaixa em momento algum, muito pelo contrário, mostra que ele nos amou tanto, que ele rejeitou o seu filho biológico, entre aspas, lá na cruz, para poder nos receber. Nós que não merecíamos, ele nos recebe como filhos. Olha que tremenda é a mensagem de Paulo nesta carta. E ele não para por aqui, ele continua dizendo, e porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao coração de vocês. Ou seja, agora, porque nós somos filhos, porque os Gálatas eram filhos de Deus, Paulo está deixando claro isso para eles. Porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho, o Espírito de Cristo, para estar em vocês. Deus, esse Deus que amou vocês, que resgatou vocês, que adotou vocês como filhos,
deu também o Espírito do seu Filho, o Espírito de Cristo, para habitar em vocês. E esse Espírito que está agora no coração deles, Paulo diz, e ele clama, Abba, Pai. A palavra Abba significa exatamente pai. É como se fosse um modo carinhoso de dizer no diminutivo, paizinho. E esse Espírito que habita em nós, que está agora com aqueles que são filhos de Deus por adoção, esse Espírito clama, Abba, Pai. E o verso 7, Paulo conclui então o seu raciocínio desse bloco do texto dizendo, assim você já não é mais escravo, ou seja, você não é mais aquela pessoa que ainda não alcançou a idade para receber a herança. Você já não é mais escravo, mas é filho, e por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Agora você sabe que Deus o recebeu como filho, filho por adoção. Você não é mais escravo, você não é agora aquela criança que era filho de algum escravo que foi colocado diante do pai. Você passa a ser filho, não mais um escravo. Passa a ser de fato filho por adoção. E porque você é filho, agora você é herdeiro também. Entende a profundidade disso que Paulo está trazendo? Ele está deixando claro que foi Deus quem optou nos amar, nos tirar da escravidão e nos adotar como filhos. E agora ele está mostrando isso através deste contexto que eles conheciam muito bem e que nós passamos a conhecer agora. Eu vou ler agora o segundo bloco de texto e logo depois a gente faz a leitura pausadamente, estudando versículo por versículo. É importante então que nós entendamos que nos versos, desde o verso 26 do capítulo 3 até o verso 7 do capítulo 4, Paulo veio mostrando que nós somos filhos de Deus, que os Gálatas eram filhos de Deus e consequentemente nós também consideramos-nos filhos por adoção de Deus, e isso é maravilhoso porque somos também herdeiros. Capítulo 4 continua, do verso 8 até o verso de número 20, diz assim a palavra de Deus. Antes, quando vocês não conheciam a Deus, eram escravos daqueles que por natureza não são deuses. Mas agora, conhecendo a Deus, ou melhor, sendo por eles conhecidos, como é que estão voltando àqueles mesmos princípios elementares, fracos e sem poder? Querem ser escravizados por eles outra vez? Vocês estão observando dias especiais, meses, ocasiões específicas e anos. Temo que os meus esforços por vocês tenham sido inúteis. Eu lhes suplico, irmãos, que se tornem como eu, pois eu me tornei como vocês. Em nada vocês me ofenderam. Como sabem, foi por causa de uma doença que eu lhes preguei o Evangelho pela primeira vez. Embora a minha doença lhes tenha sido uma provação, vocês não me trataram com desprezo ou desdém. Ao contrário, receberam-me como se eu fosse um anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. O que aconteceu com a alegria de vocês? Eu tenho certeza que, se fosse possível, vocês teriam arrancado os próprios olhos para dá-los a mim. Tornei-me inimigo de vocês por lhes dizer a verdade? Os que fazem tanto esforço para agradá-los não agem bem, mas querem isolá-los a fim de que vocês também mostrem zelo por eles. É bom sempre ser zeloso pelo bem, e não apenas quando estou presente. Meus filhos, novamente estou sofrendo dores de parto por sua causa, até que Cristo seja formado em vocês. Eu gostaria de estar com vocês agora e mudar o meu tom de voz, pois estou perplexo quanto a vocês. Olha só, Paulo aqui agora ele já trata mostrando a sua preocupação pelos irmãos da Galácia. Ele mostrou, irmãos, vocês são filhos de Deus, mas agora ele mostra que ele está preocupado. Como que agora que vocês já sabem tudo isso, estão querendo voltar para aqueles rudimentos elementares, para aqueles princípios, querem voltar para o beabá, querem voltar para a lei era só algo embaçado, Jesus é a clareza, como que vocês estão querendo voltar para aquilo? Como que vocês estão querendo voltar para o beabá? E ele traz isso aqui, começando desde o verso 8. Ele diz, antes, quando vocês não conheciam a Deus, eram escravos daquele que por natureza não são deuses. Ou seja, vocês, Gálatas, antes de conhecer a Deus, vocês eram escravos daqueles que não são deuses. Ou seja, era um povo idólatra, era um povo que serviam outros deuses, eram escravizados por esses deuses. E aí Paulo está trazendo isso à memória deles. E ele diz no verso 9, mas agora, conhecendo a Deus, e é claro, aqui ele faz meio que uma correção, ele diz assim, ou melhor, sendo por ele conhecidos, como é que estão voltando àqueles mesmos princípios elementares, fracos e sem poder? Então Paulo trata com eles o seguinte,
Como que agora que vocês já conhecem a Deus, que já são conhecidos de Deus, vocês estão querendo voltar lá para aqueles princípios? Por que vocês agora que já conhecem a Cristo, que Cristo já se revelou a vocês, por que vocês estão querendo voltar lá para a lei, cumprir aquelas coisas da lei ainda para se salvarem? Será que vocês não veem que aquilo lá era só a sombra, a realidade está diante de vocês? E Paulo traz isso aqui e ele fala que aquelas coisas, aqueles princípios eram fracos e sem poder. Ele continua dizendo, por exemplo, aqui no verso de número 8, ou melhor, no verso 9, ele diz o seguinte: querem ser escravizados por ele outra vez? Ou seja, vocês querem voltar para a prática da lei achando que vão se salvar por ela? Vocês querem voltar para a prática de servir outros deuses achando que eles vão conseguir salvá-los? Vocês querem voltar para aquela escravidão que vocês viviam? Paulo está mostrando, não voltem para isso. Estejam em Cristo, estejam livres, livres para obedecer a Deus, livres para fazer a vontade de Deus. E ele dá a entender isso quando ele diz no verso 10, vocês estão observando dias especiais, meses, ocasiões especiais e anos. Eu temo que os meus esforços por vocês tenham sido inúteis. Paulo está dizendo, olha, eu estou temeroso. Será que tudo que eu fiz, será que todo o meu esforço por vocês foi inútil? Porque vocês estão voltando a observar dia, observar meses, observar anos, essas coisas, dando importância, tanta importância para essas coisas. Será que é isso que salvou vocês? Será que é isso que preencheu vocês com o Espírito? Não. E ele está falando, eu estou temendo que tudo que eu fiz tenha sido inútil. E aqui nós vemos agora Paulo se mostrando um pastor zeloso. Um homem que cuida dos seus, um homem que ama o povo, e ele faz aqui uma súplica para eles. Se você olhar no verso 12, confira na sua Bíblia, ele diz o seguinte: eu lhes suplico, irmãos, que se tornem como eu, pois eu me tornei como vocês. Ou seja, Paulo está mostrando, meus irmãos, eu suplico a vocês, sejam como eu, porque eu sou como vocês, eu me tornei como vocês, eu estive junto com vocês. Todos nós estávamos num só propósito, sejam como eu, estejam nessa mesma visão. Então nós vemos aqui a preocupação de Paulo em suplicar aos irmãos. Ele começou de forma tão dura essa carta e agora está aqui ele se mostrando preocupado com os irmãos, cuidando dos irmãos e suplicando a eles para que eles possam ser como ele. E ele continua dizendo, em nada vocês me ofenderam. Como sabem, foi por causa de uma doença que eu lhes preguei o evangelho pela primeira vez. Se você se lembra, nas aulas anteriores, nós entendemos que era bem provável que Paulo tinha contraído malária nessa viagem missionária. É bem provável que quando ele chegou na Galácia, ele estava com malária e essa doença afetou muito, inclusive, as suas vistas. É bem possível que Paulo esteja tratando isso aqui e ele fala que, olha, em momento algum vocês me ofenderam. Quando eu estive com vocês, vocês me trataram bem. Foi por causa de uma doença que eu estive aí com vocês. E ele diz o seguinte no verso 14, embora a minha doença lhes tenha sido uma provação, vocês não me trataram com desprezo ou desdém. Ao contrário, me receberam como se fosse um anjo de Deus, como se fosse o próprio Cristo. Ou seja, Paulo chegou doente até eles e eles trataram Paulo muito bem, eles receberam muito bem, receberam o evangelho muito bem, cuidaram dele. Em nada eles desdenharam de Paulo e Paulo está lembrando isso a eles. Ou seja, o apóstolo Paulo, mesmo sendo tão duro no início dessa carta, ele se mostra grato a esses irmãos. E ele está trazendo à memória deles o momento em que eles se conheceram, o momento em que ele levou o evangelho pela primeira vez e esses irmãos puderam se ver livres do jugo que estava sobre eles. E o texto continua dizendo, Paulo vai dizer no verso de número 15, o que aconteceu com a alegria de vocês? Tenho certeza que se fosse possível, vocês teriam arrancado os próprios olhos para dá-los a mim. Ou seja, aqui está confirmando mais uma vez que era bem possível que Paulo tinha algum problema na visão, que ele estava passando por alguma dificuldade na visão, porque ele vai exaltar isso. Olha, se fosse possível, Gálatas, vocês me trataram tão bem que se fosse possível, vocês arrancavam os seus próprios olhos e me davam. Então Paulo está lembrando tudo isso como um sinal de gratidão. Mas aqui Paulo volta para o que está acontecendo e ele diz para eles no verso 16, tornei-me inimigo de vocês por dizer a verdade? Será que nós que somos tão amigos, que vocês me receberam tão bem, receberam o evangelho tão bem, será que por eu estar dizendo a verdade para vocês eu tornei inimigo de vocês, Gálatas? É isso que Paulo pergunta a eles. E ele vem então no verso 17 e continua dizendo, os que fazem tanto esforço para agradá-los não agem bem, mas querem isolá-los a fim de que vocês também mostrem zelo por eles. Aqui mais uma vez Paulo vai bater em cima dos judaizantes,
falando o seguinte: olha, esses aí que tratam vocês, que fazem tanto esforço para agradar vocês, eles estão fazendo isso, sabe por quê? Porque eles querem que vocês comecem a bajulá-los agora. Eles estão tratando vocês bem, eles estão esforçando para poder agradar vocês, para que depois vocês comecem a bajulá-los, para que depois vocês comecem a ter zelo por eles, protegê-los diante das mentiras que eles contam. Então Paulo já está trazendo um alerta para os Gálatas, mostrando que esses homens que estavam ali tentando, esforçando para agradá-los, estavam fazendo aquilo com outras intenções, com intenções de depois dominá-los. E Paulo continua dizendo: é sempre bom ser zeloso pelo bem, e não apenas quando estou presente. Ou seja, não é porque eu estou longe que eu vou deixar as coisas rolando de qualquer jeito. É exatamente porque eu zelo pelo bem de vocês que eu sou zeloso sempre, não somente quando eu estiver aí. Então, Paulo está mostrando que, diferente daqueles homens, ele é uma pessoa que se preocupa de verdade com os irmãos. Por quê? Porque aqueles homens estavam ali, então eles bajulavam para depois serem bajulados. Eles pregavam um evangelho muito mais fácil, mais palatável, para que depois esses homens ficassem à mercê de suas falsas doutrinas. Mas Paulo não. Paulo, pelo contrário, ele se preocupa tanto com os irmãos que ele vem, mesmo estando longe, escreve uma carta para os irmãos, mostrando sua preocupação e o seu amor por eles. E no verso 19, ele vai demonstrar esse amor quando ele chama meus filhos. Novamente estou sofrendo dores de parto por sua causa, até que Cristo seja formado em vocês. Ou seja, Paulo está falando assim, é como se eu estivesse gerando vocês de novo. É como se eu estivesse aqui, meus filhos. Ele chama os irmãos Gálatas de filhos. Meus filhos, é como se eu estivesse gerando vocês novamente. É como se eu estivesse sofrendo por vocês novamente, me esforçando para que vocês voltassem, nascessem de novo, para que vocês estivessem firmes na fé novamente. Então olha que bonito isso. Paulo, mesmo estando longe, o carinho que ele tinha pelos irmãos, chamando-os de filhos, mostrando que ele estava novamente sentindo dores de parto, porque ele queria cuidar desses irmãos para que Cristo fosse formado neles. Não somente para falar, ganhei tantas almas naquela cidade, tantas almas naquela outra, mas ele queria de fato, não somente números, pessoas que fossem de verdade discípulos de Cristo. E no verso 20 ele conclui dizendo: eu gostaria de estar com vocês agora e mudar o meu tom de voz, pois eu estou perplexo quanto a vocês. Então Paulo está falando aqui, olha, como eu queria estar aí com vocês agora, como eu queria estar tratando de uma outra forma, mudar o tom de voz, como eu queria estar falando agora palavras mais serenas, como eu queria estar mais tranquilo com tudo isso, mas eu estou perplexo. Eu estou temendo de que tudo que eu tenha feito tenha sido em vão, porque vocês estão voltando para os princípios elementares. Então, Paulo está mostrando aqui, olha, vocês, Gálatas, são os meus filhos, eu amo vocês, eu cuido de vocês, eu estou aqui preocupado com vocês. Esses homens aí só estão querendo bajular vocês para depois escravizar vocês novamente. Então, lembrem-se, vocês são filhos. Filhos de Deus. E porque vocês são filhos, vocês também são herdeiros. Não voltem para a lei, não voltem para a escravidão, não voltem para a guarda de dias, para a circuncisão. Não, permaneçam firmes, sabendo que Cristo agora é a herança, sabendo que Cristo garantiu essa herança para vocês. Então, aqui nós já lemos do verso 1 até o verso de número 20 e compreendemos tudo que Paulo vem trazendo. Agora eu vou ler do verso 21 até o final do capítulo, que vai até o versículo de número 31, para que possamos estudar esse último bloco de texto. Então acompanhe aí na sua Bíblia, do verso 21 até o 31, diz o seguinte: digam-me vocês, os que querem estar debaixo da lei, acaso vocês não ouvem a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. O filho da escrava nasceu de modo natural, mas o filho da livre nasceu mediante a promessa. Isso é usado aqui como uma ilustração. Essas mulheres representam 2 alianças. Uma aliança procede do Monte Sinai e gera filhos para a escravidão. Esta é Agar. Agar representa o Monte Sinai na Arábia e corresponde à atual cidade de Jerusalém, que está escravizada com os seus filhos. Mas a Jerusalém do alto é livre e é a nossa mãe, pois está escrito: regozije-se, ó estéril. Você que nunca teve um filho, grite de alegria. Você que nunca esteve em trabalho de parto, porque mais são os filhos da mulher abandonada do que daquela que tem marido. Vocês, irmãos, são os filhos da promessa, como Isaque. Naquele tempo, o filho nascido de modo natural perseguiu o filho nascido segundo o Espírito. O mesmo acontece agora. Mas o que diz a Escritura? Mande embora a escrava e o seu filho,
porque o filho da escrava jamais será herdeiro com o filho da livre. Portanto, irmãos, não somos filhos da escrava, mas da livre. Irmãos, olha a profundidade do que Paulo está falando aqui. Ele veio falando para os irmãos sobre a importância, sobre o cuidado dele. Ele veio falando para os irmãos que eles deveriam manter-se firmes em Cristo e não seguir, voltar para aquela escravidão. E agora ele traz uma palavra direta para que os irmãos pudessem combater esses judaizantes. O verso 21 ele diz: digam-me vocês, os que querem estar debaixo da lei. Ou seja, vocês judaizantes, vocês também que já estão seguindo os judaizantes, me digam uma coisa. Acaso vocês não ouvem a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. Note que agora, usando o livro da lei, usando desde o Gênesis, Paulo começa a mostrar o seguinte, ele começa a fazer uma ilustração, é como se fosse uma alegoria. E Paulo tem muita maestria ao trazer isso aqui, porque ele faz o seguinte, ele vai traçar uma comparação entre Sara e Agar, mostrando que cada uma dessas mulheres representam uma aliança. E isso é incrível quando ele traz isso, porque Paulo, como eu disse, ele tem muita maestria ao fazer essa comparação. Olhe como ele diz, agora trazendo para que os judaizantes, para que as pessoas que já estão seguindo eles refletissem e vissem o que está incluso nesse texto, o que está agora trazendo a revelação através de Paulo. Ele diz o seguinte, pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. Nós já sabemos, o da escrava era Ismael, filho de Agar. O da livre era Isaque, filho de Sara. E ele diz o seguinte, o filho da escrava nasceu de modo natural. Isso é óbvio. A escrava podia ter filhos, então ele simplesmente teve uma relação, Abraão teve uma relação com ela e eles tiveram filhos. Beleza. E ele continua dizendo, mas o filho da livre nasceu mediante a promessa. Deus prometeu que daria a Abraão um filho. Esse filho, Isaque. Isaque é o filho da promessa. Então, aqui está tudo muito simples de entender até então. Paulo está falando, olha, 2 mulheres, uma com um filho natural, outra com um filho vindo da promessa. Perfeito. O natural era Ismael, filho de Agar, e o da promessa era Isaque, filho de Sara. O texto continua dizendo o seguinte, no verso 24. Isto é usado aqui como uma ilustração. Então ele já deixa claro, eu vou ilustrar algo para vocês. Estas mulheres representam 2 alianças. A aliança é o mesmo de testamento. Ou seja, Paulo está falando dessas 2 mulheres representam como se fossem 2 alianças. E a primeira ele diz o seguinte, uma aliança procede do Monte Sinai e gera filhos para a escravidão. Que aliança é essa que provém do Monte Sinai e que gera filhos para a escravidão? No contexto que Paulo vem falando, essa aliança representa a lei que foi dada lá no Monte Sinai. É isso que nos dá a entender quando levamos em consideração o contexto, que ele está repreendendo os irmãos para que não voltem à prática da lei para poder chegar à salvação, para querer cumprir todos aqueles rituais para poder chegar à salvação. E ele diz o seguinte, uma aliança procede do Monte Sinai e gera filhos para a escravidão. Esta é Agar. Perfeito, o filho da mulher natural. É o exemplo que Paulo está dando aqui nessa ilustração que ele faz com muito maestria. E ele continua dizendo, Agar representa o Monte Sinai na Arábia e corresponde à atual cidade de Jerusalém, que está escravizada com os seus filhos. Então Paulo já está fazendo uma comparação aqui que é mais profunda ainda. Porque a nação de Israel, a cidade de Jerusalém, por exemplo, a grande maioria das pessoas negaram Jesus, rejeitaram Jesus, preferiram continuar na escravidão do que conhecer a vida, do que conhecer essa nova aliança que havia de vir. Eles preferiram cumprir todos os preceitos da lei, as 613 leis, ficarem com as suas tradições humanas, do que receberem a libertação através do Filho. E esses homens, Paulo está comparando aqui, essa Jerusalém atual, ela representa aquele Monte Sinai, ela representa aquela aliança antiga, um povo que está preso àquilo ainda, aquela aliança feita lá no passado. E ele continua dizendo o seguinte, está no verso 26, mas a Jerusalém do alto é livre e é a nossa mãe. Então ele diz, mas assim como tem a Jerusalém física, terrena, em que o povo está preso a todas essas regras, a tudo isso, conheceram a luz, estiveram diante da luz, mas não compreenderam, mas não foram libertos, mas preferiram negá-la e continuar com os preceitos deles.
Assim como tem essa Jerusalém terrena, tem também a Jerusalém do alto. E essa Jerusalém do alto é livre. Quando Paulo diz isso, ele está fazendo menção a todas as pessoas que compreenderam a aliança divina, que compreenderam quem de fato Cristo era, que Cristo é o verdadeiro descanso, que Cristo é a verdadeira Páscoa, que Cristo é o verdadeiro Cordeiro, que Cristo é o cumprimento da lei. Então Paulo está falando, mas a Jerusalém do alto, esta é livre e é a nossa mãe. E aqui é tão interessante que depois ele vai basear isso com um texto bíblico. Ele vai citar, por exemplo, pois está escrito. E aqui ele faz a citação de Isaías 54, quando ele diz, regozije-se, ó estéril. Você que nunca teve filhos, grite de alegria. Você que nunca esteve em trabalho de parto, porque mais são os filhos da mulher abandonada do que daquela que tem marido. Ou seja, ele está mostrando aqui, olha, você que faz parte dessa Jerusalém do alto, se alegre. É isso que ele está trazendo quando faz essa citação de Isaías. E já encaminhando para o fim, ele conclui então dizendo, vocês, irmãos, vocês, Gálatas, são filhos da promessa, como Isaque. Naquele tempo, o filho nascido de modo natural, aquele lá que representa Ismael, aquele lá que foi lá do Monte Sinai, conforme ele vem trazendo aqui, aquele lá natural, que ele já disse que aqui representa a escravidão, ele perseguiu o filho nascido segundo o Espírito. O mesmo acontece agora. Então ele diz, assim como Ismael perseguiu Isaque, assim também está acontecendo agora. Esses homens que estão ainda debaixo daquela aliança, da lei, de tudo aquilo, eles estão perseguindo os que já estão debaixo do Espírito, os que já entenderam, os que foram nascidos do Espírito, os que nasceram de novo. E ele conclui então dizendo, mas o que diz a Escritura? Mande embora a escrava e o seu filho, porque o filho da escrava jamais será herdeiro com o da livre. Então Paulo faz aqui a citação de Gênesis 21:10, mostrando, mas a Escritura já confirma, mande embora o filho da escrava, porque ele jamais poderá ser herdeiro junto com o da livre. Ou seja, Paulo está mostrando que os herdeiros de fato da promessa, das heranças de Deus, são aqueles que o recebem através do Espírito, são aqueles que creem no nome do Filho, são aqueles que receberam a Cristo, que não estão mais agora querendo se justificar, querendo cumprir a lei para poder chegar no céu, mas que entenderam que Cristo cumpriu a lei no seu lugar. E ele então conclui dizendo, portanto, irmãos, não somos filhos da escrava, somos filhos da livre. Ou seja, somos filhos da promessa. A promessa veio antes da lei. E por causa disso, nós não somos filhos aqui da lei. Nós somos filhos da promessa e somos herdeiros dessa promessa, dessa herança. Ok? Então é isso que Paulo traz de forma linda nesse texto, no capítulo de número 4. E basta você agora analisar que Paulo está fazendo a defesa da fé. Aqui agora entra um ponto importante. Muitas pessoas podem se perguntar, mas e aí? Agora que nós sabemos que somos filhos da promessa, será que a gente pode descumprir toda a lei? Os Gálatas provavelmente tiveram essa dúvida e Paulo responde isso. Onde? Nos capítulos 5 e 6. É por isso que eu quero finalizar aqui esse estudo e te convidar a assistir os próximos capítulos e aprender mais sobre essa carta que é tão importante e tão fundamental para os nossos dias também. Então, irmãos, estudamos todo o capítulo 4, versículo por versículo. Se ficou alguma dúvida, volte o vídeo, pause, assista pausadamente, anote, faça anotações e eu tenho certeza que você também conseguirá compreender tudo isso que nós acabamos de ler nesse texto tão profundo. Que Deus abençoe a sua vida e até a nossa próxima aula.